Oi, eu sou o Diogo Cortis. Oi, eu sou Elton Simões Gomes e esse daqui é o Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. E hoje o papo vai ser apagão cibernético, Diogo. Os motivos que causaram o último já foram resolvidos, mas a gente está muito mais próximo do que todo mundo imagina do próximo. E a gente vai falar também sobre o Llama 3.1, que é essa inteligência artificial super poderosa da Meta, que compete pau a pau com o ChatGPT. Só que tem uma diferença. A Meta tá dando de graça algo que a OpenAI cobra bastante caro. Por que será? Essa é a pergunta de $1 milhão e se eu soubesse a resposta, eu não dava, eu vendia, hein? A gente também vai falar sobre a confiança cega que a gente tem na tecnologia. Na Espanha, um algoritmo disse que uma mulher estava super segura e semanas depois o marido dela foi lá e matou ela. A gente conversa sobre tudo isso a partir de agora, mas não esqueça que o Deu Tilt tá no YouTube, lá no canal do UOL, mas também tá em todas as plataformas de áudio, né, Diogo? É isso aí, e não esquece de seguir a gente. Bom, sem mais delongas, vamos começar o papo aqui. Bora. Diogo, onde é que você estava no dia 19 de julho de 2024? Comecei meio inquisitório. Quando foi dia 19 de julho? Não tô com o calendário aqui. Não sei nem que dia da semana foi. Sexta-feira. Sexta-feira? Aconteceu uma coisinha aí no mundo. O quê? O último apagão cibernético. Ah, então eu lembro onde eu tava. Onde você estava? Cara, por incrível que pareça, nessa sexta-feira do caos global, né, do apagão cibernético, eu tive uma reunião na Microsoft de manhã e à tarde a gente gravou podcast, né? Foi você que chutou o fio Não, lá. não fui eu, não tenho nada a ver. Já tinha acontecido. Eu cheguei lá, falei, até liguei antes, eu falei, gente, tá confirmada mesmo essa reunião, porque o negócio tá meio esquisito. Eu falei, não, pode vir, não tem nada a ver com a gente, não. Tá. Mas dia 19 de julho de 2024 foi a data do mais recente apagão cibernético. Mas não foi o último, né? Não foi o último, e o próximo pode estar mais próximo do que a gente imagina. O problema é esse, né? A gente não consegue ter muitas previsões, até porque é um cenário muito complexo, né? Esse universo da tecnologia. Mas antes de falar de quais são esses cenários, vamos explicar um pouquinho sobre como que foram as causas desse mais recente apagão. O que aconteceu para avião ficar no chão, a gente não conseguir entrar em site de banco? O que aconteceu, Diogo? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, existe uma empresa de cibersegurança, chama CrowdStrike, é uma empresa bastante nova, inclusive, né? Ela foi fundada, se eu não me engano, em 2011, era um ex-executivo de uma outra empresa de segurança, que é a Avast. Você usou antivírus Avast? Bastante, hein? Então, ele fundou a CrowdStrike e a CrowdStrike teve um sucesso assim, meteórico, porque ela desenvolveu um sistema muito bom de segurança, né, que é o Falcon, e começou a ganhar muitos clientes. Então ela tem uma operação bastante forte, tanto nos Estados Unidos como nos países mais próximos também, né? Então, Reino Unido, Europa, Canadá. E o que aconteceu? Eles fizeram uma atualização nesse software, e aparentemente não testaram muito bem. E à medida que eles fizeram essa atualização, que pegou quase todos os clientes ali, isso causou um problema para quem utilizava o Windows, né? Então, o que aconteceu é que nesse processo de atualização, os sistemas, muitos reiniciaram e não voltaram. Por isso que deu aquela tela azul. Então, muita gente fala, é um erro no Windows. Não era necessariamente no Windows em si, mas nessa atualização do software de segurança, né? Que causou um impacto no Windows especificamente. Então, o efeito foi no Windows, tanto que os servidores Mac, os servidores Linux, eles continuaram rodando atual, né? Assim, normal. Por isso que minha reunião na Microsoft não teve nenhum impacto com isso. Eles usam Mac lá? Não usam Mac, mas eles não causaram problema porque foi a CrowdStrike. Muita gente achou que era um problema do Windows porque deu a famosa tela azul. A tela azul da morte. O que eu faço depois que acontece isso? E tem fotos muito legais de tela azul no aeroporto e um piloto encostado falando, e agora? O que eu faço agora? Vou para que portão? Não vai para nenhum, amigo. Você não vai decolar, né? Mas a gente tá brincando aqui, mas foi um dia caótico. Foi. Muito avião ficou no chão, não conseguiu decolar. As contas do FlightAware, que é um serviço que monitora os serviços aéreos, dão conta de que mais de 5.500 voos simplesmente não aconteceram. 46 mil decolagens foram atrasadas. Imagina o tanto de gente que ficou
no solo sem poder decolar. E, além disso, vários bancos não puderam ser acessados. Aqui no Brasil, a gente teve alguns problemas pontuais com alguns bancos. Teve TV que saiu do ar. Você está desesperado para saber informação e, do nada, a TV não está funcionando, porque muito provavelmente deu tela azul lá no switch. No Reino Unido, teve também consultas que foram canceladas, porque o Serviço de Saúde Pública, né, britânico também usava, né, ou ainda usa, não sei, o CrowdStrike, né, como serviço de segurança para algumas partes. Então... Exato, imagina você ir fazer uma cirurgia para a qual você está se preparando psicologicamente, aí chega no SUS britânico, o médico fala, não vou poder te operar porque tela azul no computador. Tela azul no computador, né? Isso mostra um pouco da nossa, vamos dizer assim, dependência tecnológica. Né? Então, cada vez mais a gente depende desses processos, que é uma coisa super natural. A gente passa por um momento de digitalização o que é uma força que não tem volta. Então, eu acho que tudo que pode ser digitalizado será digitalizado, porque reduz custo, você traz uma otimização para o processo, você ganha produtividade, então é uma coisa natural. O ponto é, ok, se der algum problema, quais são as consequências? São essas, né? Exato, mas para esse problema a coisa foi solucionada, né? Foi solucionado, então logo em seguida que viram a cagada que fizeram, a própria CrowdStrike, ela fez um patch de segurança, atualizou, só que o lance é que muitos computadores já estavam travados, né? E aí tinha que ter uma atualização manual. Então, alguns computadores, alguns servidores, você dando um reboot, ele voltava. Para outros era necessário entrar em modo de segurança e alterar um arquivo dentro do sistema operacional para solucionar isso. O problema é que você tem que, para fazer isso, ter o acesso físico à máquina. Muita gente não tinha aqueles servidores, fazer essa alteração na mão. Então não era uma coisa difícil, mas era uma coisa trabalhosa. Vamos pensar assim, numa operadora, numa companhia aérea que tem servidores em vários lugares, computador em porta de check-in, não sei o que lá. Elas tiveram que fazer isso, né, de uma maneira manual, sabe? Tipo, tinha que ir lá, dar o dedão, dedoff, sabe? Reiniciar, entrar em modo de segurança e aí, né, fazer as alterações devidas para que isso pudesse ser restaurado. O Helpdesk trabalhou esse dia, hein? Coitados. Mas trabalhou pouco no Brasil. Trabalhou pouco no Brasil, e aí muita gente fala, nossa, por que será que o Brasil ele teve o impacto que, né, o mundo estava caótico, e aqui no Brasil, por exemplo, as companhias aéreas, muitas estavam voando tranquilamente, acho que a Azul, né, que teve ali alguma interferência, mas... As redes sociais têm uma resposta para isso. Qual é? O Windows pirata. O Windows pirata. Não, maravilhoso. Essa dos memes, assim, muito bom. Eu vi de um programa de TV, assim, sabe? Porque o Brasil não teve problema com apagão aéreo. E aí, tipo, apresentador, e aí no telão atrás, assim, a foto, sabe? Daquele alerta que o Windows dá. Esse Windows não é original. Mas, então, obviamente, não é verdade. Não é verdade, não é verdade. Obviamente, a gente tem muita coisa pirata. Grifo meu. Obviamente, a gente tem muita coisa pirata rodando por aí, mas não foi isso. O lance é que a CrowdStrike ela não tem uma operação tão forte no Brasil ainda. Então, o problema não foi na Microsoft em si, né? Como a gente disse, foi na CrowdStrike. Como ela tem uma atuação, uma operação menor no Brasil, o impacto foi menor, né? Foram alguns bancos, algumas companhias aéreas, eu acho que o Hospital das Clínicas teve algum impacto também, mas nada comparado com o que rolou nos Estados Unidos na União Europeia, né? Sim. A China também, né? Passou ilesa. E eles estavam até orgulhosos sobre isso. Assim. Porque o que aconteceu na China é que os serviços públicos não foram afetados, mas algumas, por exemplo, hotéis de bandeiras internacionais, algumas companhias aéreas estrangeiras foram, sabe? Eles falam, tá vendo? A gente tem uma autonomia aqui, tecnológica e tal. Na verdade, o que eles têm é um repúdio a empresas estrangeiras, né? Total, né? Então, assim como eles dependem menos de Google, Microsoft, eles também dependem, principalmente numa área super crítica, que é de cibersegurança, né? Que deveria ser pensado de maneira estratégica, por todos os países e muitas vezes fica ali jogado de canto. Isso é um problema que a gente tem. Assim como inteligência artificial é um item que está na pauta, né? A questão de cibersegurança é outro item que deveria estar na pauta e até levando para esse conceito que se diz maior, né? De se ter o maior de soberania digital, né? Da gente ter nossos próprios instrumentos. Exato. E o que o apagão cibernético trouxe é uma outra discussão que a gente não vislumbrava fazia muito tempo, que é a interconectividade dos sistemas.
Segundo a Microsoft, esse apagão atingiu 1% das máquinas. 1% já é o suficiente para causar o caos que aconteceu. Só 8,5 milhões de máquinas. E isso aconteceu porque era madrugada na maior parte dos lugares e as pessoas não tinham ligado o computador. Imagina se isso não acontece à 1h, numa quarta-feira e não numa sexta. Rapaz, a gente não ia conseguir decolar um avião em 6 meses, né? Tem isso e tem o fato também do CrowdStrike ser usado para serviços específicos, né? Então, e corporativos. E corporativos, né? Então, quando a Microsoft fala esse 1%, foram 1% esse 1% é diferente, porque assim, a gente está falando de máquinas que estavam dentro de um arcabouço de segurança maior. E se eles estão dentro de um arcabouço de segurança maior é porque são sistemas mais sensíveis, certo? Você tem o CrowdStrike na sua máquina? Não. E o Counter-Strike? E o Counter-Strike? A CrowdStrike talvez nem venda aparelhos para o usuário final. Então é isso. Então, quer dizer, impactou mais o meio enterprise, né, comercial, e de sistemas mais sensíveis. Por isso que foi 1%, uma quantidade pequena comparado à quantidade de computadores que usam o Windows, mas esse 1% era super sensível. Por isso que a catástrofe e os efeitos foram grandes. Exato, são 1% que atende muita gente. Mas, passando por todo esse prelúdio que a gente fez aqui, os motivos pelos quais a gente está muito próximo de um apagão cibernético seguinte é que as razões que estão por trás, que estão na infraestrutura desse último caos global, elas não foram resolvidas. E elas não vão ser resolvidas porque elas são sistêmicas. Elas não são nem problemas, são condições do modelo que a gente vive hoje em dia. É um uso exacerbado da nuvem. E exacerbado aqui não dito de um jeito ruim, mas a gente depende muito da computação em nuvem e dos sistemas que estão ancorados por lá. A gente tem poucas empresas que atendem que são provedoras de tecnologia de infraestrutura de rede e desses serviços de nuvem. E a gente está num momento de desenvolvimento da tecnologia em que a gente vislumbra cada vez mais sistemas tensionando essas duas condições. A inteligência artificial depende sobretudo da nuvem, porque ela está nos data centers, ainda que muitas das empresas, o Google, a Apple, já estão tentando fazer com que os sistemas de inteligência artificial rodem no aparelho até para promover uma maior privacidade, o maior controle dos dados. As coisas mais interessantes são feitas na nuvem. E ela também é feita por campeões da tecnologia. Pouquíssimas empresas têm dinheiro para treinar um linguajão ou um modelão para fazer com que ele crie coisas incríveis como a gente está vislumbrando aí. Então, é muito provável que daqui a pouco, ou a cada nova atualização, a cada nova reconfiguração, a gente esteja próximo, sem saber, porque a gente não vê essas coisas acontecendo, de um apagão global, né, Diogo? Acho que a gente tem que pensar todo esse ecossistema tecnológico hoje a partir de duas condições, né? Que é uma concentração e uma dependência. Então, quando a gente está falando do universo da tecnologia, do mercado de tecnologia, ele é super, hiper, mega concentrado. Se a gente pegar quais são as principais nuvens que dominam o mercado, são 2 principais, 3 principais de empresas americanas de Big Tech. Né? Eu estou falando da Microsoft, estou falando da Amazon e estou falando do Google. Se você não estiver na China, que é o nosso caso. Se você não estiver na China, como é o nosso caso. Se a gente pensar, por exemplo, sistemas operacionais móveis, a gente tem 2 grandes principais, né? Que é o Android do Google, o iOS da Apple. E aí tem uma alternativa chinesa, né? Da China. Mas também que não está no Brasil ainda. Certo? Então, eu estou pensando no cenário brasileiro, a gente tem uma hiperdependência. E acho que o efeito do CrowdStrike mostrou isso, né? Até de uma coisa que é oculta para a gente, que não está tão na nossa cara como o sistema operacional, também tem uma hiperdependência, como as grandes empresas, ainda que americanas, que europeias, dependendo de um fornecedor específico, né? Que é o CrowdStrike, né? O sistema Falcon lá de segurança. Então, dada essa configuração que a gente tem hoje, que a gente depende de fornecedores específicos que são super concentrados, um problema nisso afeta uma cadeia muito grande. Exato. Né? Então, se a gente olhar para a questão da inteligência artificial, são pouquíssimas organizações do Brasil que
tem uma infraestrutura própria de inteligência artificial, porque é caro, né? Então, o que elas acabam fazendo, mesmo as startups que vão treinar seus modelos de inteligência artificial e tem a sua IA própria, geralmente isso roda numa nuvem, né? Numa nuvem, porque ela paga pelo uso e isso acaba, né, levando a uma configuração que é a economicamente mais sustentável, mas se a gente pensar do ponto de vista de redundância e sobrevivência, tem várias questões que precisam ser colocadas, né? E eu levo isso, você trouxe, quando você estava no dia 19 de julho? 19 de julho. 19 de julho, eu te faço uma pergunta, onde você estava no dia 11 de setembro? Qual 11 de setembro? 11 de setembro. 11 de setembro de 2001, não foi? Eu tava comprando pipoca depois de voltar da escola. É? E você, onde você tava? Eu tava na escola. Bom, esse episódio tem um monte de pesquisa sobre memória falsa, bem legal, mas não é isso que eu quis colocar. Eu tava comprando pipoca sim. Não, tudo bem, perfeito. Eu acredito em você, cara. Uhum. Só não sei se sua memória É confiável. é confiável. Mas por que eu trouxe esse caso do 11 de setembro? Porque ele é um caso icônico para a gente pensar nessa questão de hiperdependência. O que aconteceu? Muitas empresas, né, antes do dia 11 de setembro, que operavam ali nas torres gêmeas, o que elas faziam? Elas colocavam sua operação em uma torre, certo? E o ambiente de contingência, backups, enfim, ficavam aonde? Na outra torre. O que aconteceu? Né? O acidente fez com que operações de várias empresas simplesmente desaparecessem de um dia para o outro. Então, por isso que hoje, quando a gente está falando de governança de tecnologia, existem regulações específicas e boas práticas que vão pensar isso. Então, hoje, por exemplo, um serviço de contingência não pode ser a menos de tantos quilômetros da operação principal. Então, não adianta colocar um data center numa torre e colocar o data center numa outra torre. Então, colocar um data center, pegando um exemplo que a gente teve no Brasil, em Porto Alegre, num bairro, e colocar a contingência em outro bairro. Uhum. Né? Se for muito próximo, uma catástrofe pode levar a consequências desastrosas. Então, esse caso do 11 de setembro é muito estudado do ponto de vista da tecnologia da informação, porque abriu espaço para a gente criar boas práticas de redundância. Né? E o problema é que hoje está tão dependente, né, dentro dessas plataformas, que a gente tem que pensar e torcer e às vezes orar para que essas plataformas tenham pensado nisso. Você sabia que executivos de grandes empresas não viajam no mesmo avião? Sim, Eles vão em aviões diferentes. E aí, quando uma empresa é gigante, mas ela é familiar, essas pessoas nunca viajam juntas. Já pensou? Você é um herdeiro. Olha que tristeza. É uma tristeza do herdeiro. Você quer viajar com a sua família, mas você não pode, porque você é o diretor financeiro da companhia bilionária e seu pai é o CEO. Você não vão nunca no mesmo avião. Mas um ponto interessante também é que a gente está discutindo aqui sobre a concentração na nuvem, mas o problema foi da CrowdStrike. E ela afetou uma grande provedora de nuvem. Só que se a gente olhar para outros setores do mundo da tecnologia, principalmente aqueles de infraestrutura, são poucas empresas também que fornecem missões críticas. A CrowdStrike é um deles. Ela foi criada há 13 anos, não é muita coisa assim. É super recente. Só que também nessa semana, o Google teve uma proposta de compra rejeitada pela Wiz, que é outra empresa de segurança, e é uma startup com 4 anos. E ela já tem uma ascensão, como você mencionou para a CrowdStrike, meteórica também, porque ela já atende 40 das 100 empresas que mais faturam nos Estados Unidos. Ou seja, quando uma empresa começa a se destacar, ela já abocanha um mercado muito grande, e aí falar de redundância parece até uma coisa exagerada. Isso acontece em outras áreas, como servidores DNS, por exemplo. Tem pouquíssimas empresas. Se tem alguma vulnerabilidade, algum problema, alguma falha em uma delas, isso está muito próximo de virar algo que é sistêmico e que pode se espalhar para outros setores. Isso denota o ponto de estágio que a gente chegou em termos de evolução da sociedade enquanto consumidora de tecnologia. A gente fala muito de nuvem e faz tempo que a gente não fala de CD, DVD. Mídia física foi uma coisa que já não existe mais, né, Diogo? Você tem disquete ainda? Disquete, velho? Você lembra quantos disquetes a gente precisava para instalar o SimCity? Cara, acho que eram uns 12, era disquete pra caramba, né?
É isso. Então a gente tem esse cenário de uma dependência tecnológica e acho que isso que você colocou é muito legal porque mostra essa complexidade sistêmica mesmo. Uhum. E é a ideia dos campeões nacionais, né? Então se você tem uma grande empresa que presta um bom serviço, por que não contratar ela, né? Então todo mundo foi para CrowdStrike, uma boa parte foi para a Wiz, são as grandes empresas de cibersegurança. E aí quando a gente olha para esse universo tecnológico, é isso, de concentração e de uma dominância de mercado. E isso traz uma série de questões sobre como é que a gente precisa garantir até a nossa sobrevivência se uma catástrofe acontecer. Que a gente pode ser que aconteça, as probabilidades são baixas, mas pode ser, não é, vamos dizer assim, é uma hipótese, é um risco hipotético, né? Mas, então a gente pode trabalhar como uma hipótese. Assim Mas como, não desprezível. mas não desprezível, né? Se acontecer, o que a gente precisa ter, né? E às vezes você ter o seu próprio backup, né? Então, é curioso porque eu estava lendo recentemente que no Japão, né? No Japão eles usavam disquete até tipo esse mês. Disquete. Disquete. Não é CD, não é DVD. Ô, Diogo, eu acho que você tem que fazer uma disquete. pausa e explicar o que é disquete. Disquete era tipo um sanduichinho, assim. Não sei explicar o que é um disquete. Disquete é um disquete, pô. É o botão salvar, tá ligado? É o ícone do botão salvar. Você já usou o Word? Ainda é, será? Então, o ícone do botão salvar. Aquilo é um disquetinho, né? Então, você conseguia armazenar... Quanto que cabe no disquete? 1.4? Era 128, 512... Não, 128 mega? Kbyte. Ah, tá bom. Tô falando que mas a última versão era 1.4, né? Ah, mega. isso daí custava mais caro. 1.4 mega, pô. Então, era o que tinha na época. Mas o mais curioso é que no Japão ainda se usava bastante disquete, assim, para salvar dados, fazer backup. Que curioso, a gente imagina que o Japão é super avançado, tecnológico. Né? Mas eles têm umas coisas, assim, muito específicas. E aí eu tava, assim, lendo uma outra reportagem de um funcionário de uma prefeitura que lá no Japão é fogo, né? Acaba o expediente de sexta e sábado, a galera sai, bebe pra caramba e fica caída nos metrôs. Eu Como vi é que vários. você sabe disso? Porque eu vi com os meus olhos, porque eu não bebo. Não, bebo pouco, mas eu vi, gente, mas muito cara, japonês caído, bêbado, assim. No metrô? Muito, assim, tipo vestido social caído. Terno e gravata, desmaiado no metrô. Desmaiado, mas muito. De sexta e sábado, assim, à noite é loucura. Como é que fala sextou em japonês, hein? Porque a galera tava mandando sextou. Sextou absurdo. E um dos funcionários da prefeitura bebeu, encheu a cara, caiu numa estação de trem e sumiu o disquete com os dados da prefeitura, porque ele tava carregando no bolso. Apagão sabe? na cidade porque o disquete sumiu. Exato, então isso mostra também essa dependência das mídias, né? De como. Será que se o backup não tiver com uma pessoa muito confiável, também não vai ser um backup, né? Exato. Com esse resumo catastrófico, a gente fica com o bloco por aqui. E hoje não vai ter quadro, não, viu? Não vai ter arrasta. Não vai ter arrasta, porque hoje a coisa tá séria. A gente já vai direto pro próximo bloco. Então partiu. Elton, vou começar esse bloco contando uma história que eu li recentemente numa matéria do New York Times de uma mulher na Espanha que ela sofreu violência do marido e ela foi até a delegacia, né? E o marido acabou detido ali. Funcionou a justiça. Funcionou. Só que nesse processo, né, de saber o que vem depois disso, né, a gente sabe que uma agressão pode levar a uma detenção, mas o que a gente faz a partir disso, né? E a Espanha, então, ela tem um software, ela desenvolveu um aplicativo baseado em inteligência artificial que chama Viogen. Então, o policial ali, ele pode colocar informações sobre o caso. O sistema ele faz 35 perguntas que são sim ou não. Uhum. Então, desde nessa situação, alguma arma foi usada, o casal está vivendo algum tipo de problema financeiro, a pessoa exibe um comportamento controlador. E a partir dessas 35 perguntas, o sistema ele gera uma probabilidade, né, desse caso ter uma reincidência ou uma reincidência ainda mais perigosa para a vítima. E né, nesse caso, pra mulher. O software, o Viogen, disse que era altíssimo esse risco, certo? Não, falou que estava de boa, que era um baixo risco. Né? Então, a mulher foi levada de volta para casa
E no dia seguinte, se eu não me engano, o marido foi solto. Ô, louco. E a consequência é que algumas semanas depois essa mulher acabou morta. Né? Então isso virou matéria do New York Times, outros jornais, mostrando essa confiança excessiva nossa nas máquinas. Né? Então, um sistema que mostrou que não havia uma alta probabilidade de reincidência no caso, levou a mulher a ser morta. E isso traz uma questão que eu acho que a gente precisa discutir como sociedade, que essa confiança cega que a humanidade passa a ter na inteligência artificial, nas máquinas, e que a gente começa até a ter uma dificuldade maior em saber em que momento acaba uma decisão humana e em que momento começa uma decisão com a máquina. Ou em que momento acaba uma decisão da máquina e começa a decisão humana. Né? Exato. Não é de hoje que o setor se preocupa com isso, mas estão acontecendo coisas que mostraram que a gente passou do limite muitas vezes nessa confiança. Esse caso da Espanha é muito sério, mas já estão acontecendo coisas aqui no Brasil, eventos aqui no Brasil, que mostram que há uma confiança muito grande nas máquinas e que talvez a gente devesse olhar com um pouquinho mais de ceticismo para ferramentas de reconhecimento facial e para ferramentas de inteligência artificial, porque no fim das contas elas são ferramentas. Imagina você, Diogo, na final do campeonato do seu time de coração, o Juventus da Moca. Juventus da Moca. Faz tempo que não chega numa final, mas tudo bem. Você tocou num ponto que me deixou chateado. Faz uma força para imaginar. Eu sei que vai ser difícil. Uhum. Eu nunca mais vou pisar na Moca depois desse comentário. Mas faz uma força para imaginar você no final do campeonato do seu time de coração. Tô imaginando. E em algum momento uns policiais passam perto de você. Você imagina, obviamente, que eles vão só passar porque é uma ronda de rotina e de repente eles param e te prendem. Aconteceu isso no final do campeonato estadual do Sergipe nesse ano. E o motivo foi que um torcedor foi reconhecido por um desses sistemas de reconhecimento facial. Ele foi conduzido no meio da torcida, maior vergonha, passou no meio do campo, foi levado... Foi preso. Foi levado... A polícia chegou, pegou o cara... Algemou, ele falou assim, não se mexe, não reage. No meio da torcida. No meio da torcida. Passou pelo campo. Algemou o cara, levou no meio do campo, levou para uma salinha e começou a fazer várias perguntas para ele daquele jeito bem delicado que carinhoso. A polícia costuma fazer. Dizendo que ele sabia pelo que ele está sendo preso. Sabe aquela coisa kafkiana? Uhum. Ele sabia pelo que ele estava sendo preso, para ele contar mais detalhes. O cara sem saber o que estava rolando, porque até então ele estava no meio do jogo, era nisso que ele estava focado. Até que a polícia explicou o que era, o que tinha acontecido. E ele, naquele momento, foi convidado a mostrar a identidade. A polícia olhou e falou assim, não é você não. Nossa, tá brincando. Tô falando sério. O cara disse que ficou o segundo tempo inteiro chorando, porque aquilo foi super traumático. E não foi a única vez que aconteceu isso em Sergipe. Lá em Tilt, a gente registrou a história da Taislane dos Santos. Você gosta de Ivete Sangalo? Gosto de Ivete Sangalo. Gosta? Ela também gosta. Mas eu acho que, muito provavelmente, daqui pra frente, ela não vai ouvir sem lembrar dos traumas que ela sofreu. Ela foi pra uma micareta chamada Pré-Caju. Aliás, Pré-Caju, hein? Vamos lá, hein, Diogo? Bora. Cadê o abadá? Foi pro Pré-Caju. Um pouquinho depois dela entrar, alguns policiais abordaram ela e eles não estavam vestidos com a farda. Eles estavam apaisando e tal, chegaram próximos dela e falaram assim, olha, a gente tem que te conduzir para um recinto e tal, não sei o quê, blá, blá, blá. Ela, oxe, o que aconteceu? Não tá acontecendo nada. Ela não entendeu o que estava acontecendo. Ela contou pra gente, eu vou ler a aspa do que ela falou. Ela, questionei do que se tratava e quem seriam eles. Um dos policiais se identificou e informou que estava a paisana e disse que a abordagem era um protocolo de segurança, pois eu teria sido identificada pela câmera de segurança como uma possível foragida. O sistema de reconhecimento facial disse que ela era uma pessoa foragida da justiça. E para complicar, ela estava sem o RG, mas em algum momento eles pegaram a foto da foragida e falaram assim, olha, era com essa pessoa que o sistema confundiu você. E não tinha nada a ver com ela. Meu Deus. Isso com 30 minutos de micareta. Bom, ela continuou o show com a amiga e tal, não sei o quê.
2 horas depois ela ter entrado no meio do show da Ivete Sangalo. Não vamos falar que prenderam ela de novo. Prenderam ela de novo. Meu, tá de Dessa vez brincadeira. veio uma tropa de 5 policiais fardados. Não só prenderam ela, mas como algemaram, jogaram ela no chão, trataram ela de um jeito super violento e abrupto. Botaram ela no camburão, porque o sistema acusou que ela tinha passagem pela polícia, estava sendo procurada e era uma pessoa criminosa, foragida pela justiça e tal, não sei o quê. Nesse meio tempo, ela ficou tão nervosa, porque era a segunda vez que isso acontecia, que ela urinou na calça e foi um dos momentos mais traumáticos da vida dela, pelo que ela contou. Ela disse o seguinte pra gente: eu já estava nervosa e chorando, informando que eu não tinha feito nada. Um dos policiais dizia que eu sabia o que eu tinha feito. No mesmo momento, eu urinei nas calças. Fui conduzida para o camburão da polícia como uma marginal, como todo mundo ali, presenciando todo o constrangimento pelo qual eu estava passando. Nunca fui tão humilhada em minha vida, sem nunca ter feito nada de errado na vida. São 3 casos que mostram que funcionários públicos acreditaram tanto na tecnologia que colocaram a integridade física, a moral, a honra, a saúde mental e, em alguns casos, a integridade física das pessoas em risco, né, Diogo? É uma coisa delicada, super complexa, e o problema é que isso não se restringe só ao Brasil, né? Se a gente pegar, existem esses casos nos Estados Unidos, na Europa, acontecendo a rodo, né? Com essa disseminação desses sistemas de reconhecimento facial. E tem uma coisa muito específica. Teve um caso também que eu vi nos Estados Unidos, eles têm, acho que era Detroit, um carro, isso que você comentou, né? Era um jogo de futebol, era uma micareta, então você instala câmeras. E nesse caso que eu vi em Detroit, era um carro da polícia que passa, tipo o Google Street View, só que vai fazendo reconhecimento facial das pessoas. E aí ele identificou uma pessoa brincando com uma criança na frente de uma casa como um procurado. Foram lá e prenderam o cara, né? Na frente da família, né, conduziram até a delegacia, e quando chegaram lá, viram, opa, pegamos uma pessoa errada. Né? Então, isso é uma coisa muito sensível. E eu acho que tem um ponto que é importante a gente explorar, que além disso ser muito sensível, isso não afeta toda a população de forma igual. Exato. Né? Porque a taxa de erro dos reconhecimentos faciais, ele é muito maior, por exemplo, para a população negra. Né? Então, você está punindo ainda mais uma população. Então, isso é uma questão que precisa ser debatido também. Eu também tenho outro caso de Detroit. Detroit tá acontecendo muita coisa estranha, hein? Qual que é o caso? Uma mulher grávida estava dirigindo com as filhas no carro. Ela é uma esteticista que estava estudando para enfermagem, e ela estava no momento em que ela estava levando as filhas para a escola. Ela tinha os vários afazeres. A polícia parou ela. Ela estava grávida de 8 meses. A polícia parou ela e prendeu essa mulher por roubo de carro. Oxe. Levou para a delegacia uma mulher grávida de 8 meses. Tá. E fez um interrogatório durante 11 horas. 11 horas, uma 11 grávida. horas, uma grávida, de 8 meses. O sistema acusou que a foto dela estava no banco de procurados. Simplesmente porque a imagem dela estava na carteira de motorista. A imagem da carteira de motorista era compartilhada com a polícia, que usava para perseguir foragidos. Uma coisa muito estranha que envolve um drible na privacidade, que acabou fazendo com que uma mulher de 8 meses de gravidez fosse interrogada durante 11 horas. Um mês depois, ela foi liberada pela justiça, que apreciou o caso e viu que não tinha provas o suficiente. Um mês depois, obviamente, ela estava preocupada com outras coisas. Mas imagina a tensão que essa pessoa teve no final da gravidez para ter que lidar com um problema que não foi ela que causou, não foi ela que provocou, ela não cometeu esse crime, ela não era nem suspeita, ela foi reconhecida por um sistema que se enganou, porque um humano achou de bom tom colocar no banco de dados da polícia as imagens de pessoas que nunca cometeram crime nenhum. A gente tem muitas questões aqui. Ao longo desses casos, a gente já foi tocando em vários dos problemas que levam a tecnologias cometerem essas falhas, né? Não é só a confiança das pessoas, mas tem falhas na tecnologia e no procedimento
com que os dados são tratados, né? Eu acho que tem duas questões que a gente tem que olhar, que é um primeiro ponto, que é assim, a interação das pessoas com a máquina. Então, se ela confiar demais na resposta da inteligência artificial, ela pode estar sendo errada, né? Tem uma frase que eu sempre falo, mas é um lema que acho que as pessoas deveriam levar no coração, que o problema da inteligência artificial não é só que ela pode errar, mas ela pode errar e ainda nos convencer de que está certa. É o que mostra todos esses casos. E tem a ver também com a questão do treinamento, né? Então, quando a gente está falando desses grandes modelos, a gente está falando de modelos tão grandes, absurdos, que é muito difícil a gente entender como ele chega numa decisão. E esse processo é bastante complicado. E eu vou trazer um exemplo que vai ajudar as pessoas a materializarem isso. Que não tem a ver com prisão, não tem a ver com reconhecimento facial, não tem a ver com nada disso que a gente discutiu até aqui. Mas teve uma pesquisa que foi muito interessante, que foi feita nos Estados Unidos, que eles tentaram criar um sistema, treinar um sistema para reconhecer se as pessoas tinham ou não Covid. Isso é ótimo, hein? Isso, a partir do que? Do raio-x. Porque era bem no começo ali da pandemia, então os testes estavam em falta, era muito difícil. Então, o que eles fizeram? Eles treinaram um sistema. Para eu ensinar uma inteligência artificial, eu preciso de dados. E, nesse caso, eles queriam fazer um sistema de classificação. Então, eu preciso mostrar para a máquina o que é uma pessoa com Covid e o que é uma pessoa sem Covid. Então, eles pegaram raio-x de pessoas com Covid e raio-x de pessoas sem Covid. E entregaram para a inteligência artificial que comeu tudo isso e começou a gerar respostas. Até aí tudo bem. Tudo bem. E aí eles viram a taxa de acerto, né? Pô, essa inteligência artificial acerta mais de 80 e tantos %, lá, não lembro exatamente de cabeça, um número excelente. Certo? Falaram, beleza. Só que depois de um tempo, o que se viu? Se percebeu que, na verdade, quando foram testar no mundo real, né? Porque quando você faz esse teste de acurácia da máquina, né, de quanto que ela consegue acertar, se faz com base nos dados que você tem. Então imagina assim, se eu tenho um conjunto de 1 milhão de imagens, né, com Covid, sem Covid, eu vou pegar 800 mil imagens e vou treinar. E as outras 200 eu não uso para treinar, mas eu uso depois para validar o modelo, testar o modelo. Sim. Porque ele vai pegar imagens que ele nunca viu e você sabe qual que é a resposta e aí você calcula, né, o quanto que ele acerta. E aí, então, chegaram nesses 80 e pouco. Mas quando foram testar no mundo real, falaram, eita, tá dando certo não. Por quê? O que aconteceu? Aí se investigou mais e viu que, na verdade, o que acontecia era o seguinte. As pessoas que faziam o raio-x, que tinham Covid, elas estavam internadas. Então, elas, geralmente, quando elas estavam internadas, se fazia o raio-x com elas deitadas. Ah, não. E as pessoas saudáveis iam lá no hospital e faziam o raio-x de pé. Então, na verdade, o que o sistema aprendeu foi padrões de imagem de raio-x deitado e raio-x de pé. Nada a ver com Covid. Mas e para chegar nisso? Né? Então, isso mostra o desafio que a gente tem nesse processo de treinamento de IA. Porque a gente pega um conjuntão de dados, assim, uma coisa colossal, dá para a máquina se alimentar de tudo isso, ela degusta tudo isso e passa a emitir opiniões sobre todos, né? Então, isso é um desafio que a gente tem do ponto de vista de governança da própria humanidade com o uso dessa tecnologia. E outra questão que a gente não pode ignorar é que esses dados submetidos à inteligência artificial, eles são produzidos por uma sociedade que não é neutra. É uma sociedade que é baseada em uma série de desigualdades e que, se a gente submeter essas informações para as máquinas, elas vão aprender a replicar comportamentos que são enviesados. Isso acontece em diversos momentos, muito provavelmente foi isso que aconteceu com esses 2 parados em Detroit e com os 2 parados em Sergipe, lá em Aracaju. Tem dados muito sérios que mostram isso, né? O Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia mostrou que asiáticos e a população negra nos Estados Unidos tem de 10 a 100 vezes a probabilidade de um homem branco de ser identificado por um sistema de reconhecimento facial de uma forma errada. De 10 a 100 vezes é uma coisa que esses sistemas nem poderiam ir para a rua. E isso nos leva a uma outra questão, que é a gente está colocando na rua, humanidade, sistemas que não foram devidamente tratados e não tiveram sua tecnologia refinada. Se no exemplo que você deu da Covid, teve algum momento em que a galera percebeu
que a IA não reconhecia quem estava com Covid e na verdade, reconhecia quem estava deitado, Uhum. quando um sistema desses vai para a rua, a repercussão na vida das pessoas é muito mais grave, é muito mais séria e provoca danos muito mais sérios. Esse é um dos problemas. O outro é que, em algum momento, as pessoas confiam muito mais na tecnologia e eliminam todas as possibilidades de ação que elas poderiam fazer. Aí aqui eu trago um outro exemplo. Teve um cidadão nos Estados Unidos, o nome dele é Michael Williams. Ele já é uma pessoa de idade e tal. Ele estava andando numa vizinhança e ouviu um assassinato por ali. Um assassinato por arma de fogo. Aí a polícia, naquele local, usa um sistema que detecta sons parecidos com o de um tiro e faz uma triangulação com inteligência artificial para saber onde está o provável atirador. Eles fizeram essa triangulação e chegaram à posição do Michael Williams. Esse cara foi preso, ele ficou 1 ano na cadeia. Ninguém fez outra investigação adicional. Promotor, polícia, justiça. Foi só com esse... Foi só com isso. A polícia não investigou nenhuma outra linha de ação, mas quando chegou no juiz, ele falou assim, vem cá, vocês não têm provas, outras provas? Tem testemunha? Tem DNA de que ele estava na cena do crime? Tem alguma motivação? Ele matou esse cara por quê? Eles nem se conheciam, o que aconteceu? Aí a polícia olhou pro Ministério Público lá e falou assim, acho que deu ruim. Não tem nada disso daí não. Pô, mas acho que foi preguiça da galera. Ele falou, vamos pegar esses dados aqui. Ele voltou para casa e aí, depois desse caso ser revelado, a imprensa, órgãos do terceiro setor mostraram que a polícia ignorou uma coisa simples que tinha acontecido, quase nada. A pessoa que tinha sido assassinada, meses antes, ela foi alvo de vários tiros de uma outra pessoa. E a polícia nem foi atrás desse cara porque o sistema de inteligência artificial falou, é o cara lá, não, prende é essa ele. posição aqui. Então, é isso. Então, é um desafio que a gente tem como sociedade de começar a trazer essa ideia de um tecnosolucionismo, né? Um termo meio chatão, assim. Trazer ou desafiar esse termo? Não, a gente precisa desafiar esse termo. Sim. Mas o desafio é que a galera tá assumindo o tecnosolucionismo como uma solução, né? Então, vamos lá. Tecnosolucionismo é essa ideia de, assim, que por meio da tecnologia a gente consegue resolver muitos problemas, né? E como se a tecnologia fosse algo mágico, assim, que resolveu um problema complexo. Na verdade, ela pode ser parte de uma solução, mas existe todo um contexto em que a tecnologia não atua num vácuo, né? Então, é importante a gente trazer e separar muito bem essa questão, né? O tecnosolucionismo, levado agora, principalmente com esse avanço da inteligência artificial, pode levar a situações catastróficas, né? Do tipo de classificação de coisas. E aí eu acho que um ponto importante das regulações de inteligência artificial é que elas olham muito bem para essas questões, né? Então, por exemplo, score social, né? De classificar pessoas, colocar em caixinhas de quem é bom, de quem é ruim, de quem pode ter crédito ou não, é uma coisa que, por exemplo, as regulações tentam proibir, né? Reconhecimento facial, a mesma coisa, né? Ou se for ter num uso bastante específico, porque se deixar solto, a ideia de que a gente vai pegar algo que a gente nem sabe muito bem como funciona e vai levar para um problema super complexo social, né? Um problema, a gente chama na academia de wicked problems, que são esses problemas intricados, difícil e tal, que a tecnologia sozinha não consegue resolver. Ela pode ser uma parte da solução, mas não a solução final. É isso. O papo tá muito bom, mas vamos pro próximo bloco. Porque hoje tá non-stop, cara. A gente tá... Porque muito dificilmente a gente vai resolver um desses Wicked Problems nesse bloco. Não, a gente não vai resolver nenhum Wicked Problems, mas a gente vai voltar a discutir sobre muitos ao longo dos The Tilt. Com certeza. Bom, Diogo, agora a gente conversa sobre uma daquelas histórias do mundo da tecnologia que é difícil de entrar na cabeça. A Meta criou um sistema em que ela investiu bilhões de dólares e está oferecendo de graça para pessoas que podem usar o mesmo sistema das concorrentes, que na verdade vendem esse sistema. Deu tilt aqui, cara. Difícil entender. Você está falando do Llama 3.1. Eu tô falando do Llama 3.1. Então vamos lá, vamos entender o que é o Llama. Que é o Llama 3.1? O Llama é uma inteligência artificial, é um modelo de linguagem, é um linguajão. É um linguajão, modelão. É o nosso modelão, que foi treinado, desenvolvido pela Meta. E hoje, essa versão nova, mais recente, que é o Llama 3.1, é um modelo bastante robusto,
que compete ali de pau a pau com a última versão do GPT-4, né, que é o GPT-4o. Que é feito pela OpenAI, que é uma feito concorrente. pela OpenAI, que é o modelo proprietário, certo? Então, você quer usar, você pode usar algumas versões no chat, certo? Se você quiser a versão mais sofisticada, você tem que pagar a assinatura. Agora, se você é uma empresa e quiser usar a API, né, que é você conectar seu sistema a essa inteligência artificial, você paga. Não tem jeito. E a Meta, então, tem o Llama. E o mais interessante é que isso está open source. Open source. Tá de forma aberta. Nesse programa a gente já falou de Wicked Problem, agora a gente está Então, falando de open source. Open source, que na verdade é a ideia do código aberto. Então você cria algo, né, e disponibiliza para que outras pessoas possam utilizar. Então o que a Meta fez? Ela construiu, né, esse modelo, ela treinou esse modelo, um modelo gigantesco assim, que consumiu uma quantidade absurda de recursos, né? Então se fala que foi necessário para treinar o Llama 3.1, isso são algumas especulações porque não tem nenhum dado oficial, aproximadamente 16 mil GPUs, né, H100 da NVIDIA, que é uma das mais sofisticadas. Então teve um custo de milhões de dólares. E a pergunta é, por que dar de graça? Exato. Né? Porque o que a Meta espera é fortalecer um ecossistema de inteligência artificial. Porque ao mesmo tempo que ela quer incorporar nos seus modelos isso, dentro dos seus serviços, né? Então do AI da Meta, que a gente já conversou aqui no Deu Tilt, ela quer fortalecer o ecossistema de uso de inteligência artificial de outras empresas usando, ficar dependente da sua própria arquitetura. Porque se mais pessoas estão usando, o próprio modelo de código aberto ganha força. Então, como já diziam, né, os economistas, não existe almoço grátis. Exato. Né? Então, ela dá porque ela espera que isso vire, por exemplo, um padrão da indústria e que isso leve até uma dependência da própria tecnologia. Tem uma coisa curiosa, Elton, de falar, é que esse open source da Meta não é tão open assim. Peraí. O outro open source que eu conheço é o Linux. Não é o Linux da inteligência artificial? Não é o Linux da inteligência artificial. Porque o Linux, o que acontece? É disponibilizado o código-fonte, certo? Então você consegue pegar, criar sua própria distribuição, aí outra pessoa vem, pega, etc. Beleza? Beleza. O que acontece é que também tem as licenças, né, específicas. Uma crítica que se tem à Meta é que ela não usa nenhuma licença aberta. Não é a licença Apache, não é a licença GPL, né? Não é nada disso. Ela tem uma licença própria. E mais do que isso, ela disponibiliza, e agora vem entrar numa parte que talvez fique um pouquinho complicada. Não é o código-fonte em si. O que ela disponibiliza são os pesos da inteligência artificial. Pergunta, que porra esses pesos? Que porra são esses pesos? Porque é a pergunta que todo mundo faz, assim. Porque se fala muito, na verdade, a Meta, ela não é open source, ela é open weights, né? Que são pesos abertos. Vamos entender isso. Quando a gente está falando de esses modelos de IA e tal, a gente está falando de rede neural. E essa rede neural acaba sendo como se fossem neurônios conectados. Então, conforme você vai treinando, ela vai se reconfigurando esses parâmetros, né? Que são os pezinhos de conexão entre os modelos, tá? Então, o aprendizado da inteligência artificial está nesses pesos. Então, o que a Meta fez, ela treinou. E aí, a hora que ela chegou no modelo final, ela falou, tá aqui o modelo pronto. Tá aqui o modelo pré-treinado para você utilizar. Mas a gente não tem acesso, por exemplo, a quais são, por exemplo, os conjuntos de dados que foram utilizados. O que a gente tem acesso só aos pesos já treinados, que a gente consegue treinar com mais dados. Isso é super legal, super bacana. Mas, então, quer dizer, ele é um open, mas ele é um open não tão open assim. Ele é um open com O minúsculo, talvez. Um aberto com A minúsculo ali. E não com A maiúsculo. Então, ele não é o Linux da inteligência artificial. E tem uma outra coisa que poucas pessoas sabem. Tem uma restrição da quantidade de usuários. Então, se você tiver uma aplicação, tudo bem que é um valor alto. Não lembro de cabeça, acho que são 700 milhões de usuários. Se você bater algo que seja superior a isso,
Aí você precisa ir conversar com o Zuckerberg para pedir uma licença adicional. Entendeu? Ou seja, tem sistemas que são open source e tem sistemas que são... Opa! É open, mas existem outras inteligências artificiais que são open. Sim. Né? Mas ainda assim, a pergunta sobre por que uma empresa chega a um sistema tão complexo, tão gabaritado e tão capaz e dá de graça, permanece aberta. Tem a possibilidade e tem a vontade da Meta tentar transformar isso num de uma padrão, filosofia também. um padrão das inteligências artificiais, de alguma forma conquistar corações e almas dos desenvolvedores. Mas parece que ela está caminhando uma jornada que a gente já viu, né? Que é o das redes sociais. Que muito se discutiu se a gente não está pagando nada, o produto, muito provavelmente somos nós. Quando ela dá esse produto de graça, parece que a gente está vendo essa história de novo. Mas no fim das contas, o que ela está querendo é ganhar hegemonia diante dos seus concorrentes e, de alguma forma, minar um pouco da estratégia deles, né? Porque Google e OpenAI fornecem sistemas pagos, o que você tem que ou assinar uma mensalidade ou pagar os tokens, que é uma coisa muito complicada de entender quando é que você usa o token ou não. Só que não tem nada disso quando você usa o Llama. E além disso, parece que reedita uma outra história que a gente já viu, que foi o Google fazendo quase a mesma coisa com a Microsoft. Eu não sei se você já estava nesse mundo aqui. Muito provavelmente estava, mas no começo a gente usava o Word. Tinha que instalar uma licença do Office. Você tinha que pagar. Comprar o CDzinho, instalar. Eu tinha o CD do Office 97 até esses dias. Né? Acho que era Office 97. Ah, é? É uma relíquia. Você tem que colocar num quadro. Ou era FIFA 97 também. Sério, o jogo, era o Office. Mas quando surgiu o Google Docs, virou uma revolução, porque todo mundo podia ter as mesmas ou funcionalidades parecidas com o do Word sem ter que pagar. Bastava você entrar na internet. Essa era a nossa impressão. Mas quando esse sistema ficou robusto o suficiente para agregar outras funcionalidades, planilhas, geração de slides, o Google viu nisso uma oportunidade de negócio e começou a vender espaço para a gente armazenar tudo que a gente produzia lá. E hoje em dia é um negócio relevante para o Google, algo que nasceu puramente como um serviço gratuito que desafiava a alternativa paga de uma outra grande empresa. Eu fico me perguntando se no futuro a gente vai estar tão dependente do Llama que isso vai virar uma modalidade de negócios dentro da Meta, sabe? Acho que pode ser. Acho que é importante a gente enquadrar e fazer uma análise dos modelos de negócio. Eu acho que hoje, né, você tem as grandes empresas que estão desenvolvendo esses grandes modelos que o foco acaba sendo a inteligência artificial como serviço, como produto. Né? Então, a gente tem a OpenAI, né? O produto da OpenAI é a inteligência artificial, que ela vende, é o acesso a essa inteligência artificial. O Google tem uma série de produtos, mas quando a gente está falando de Gemini, uma boa parte também é a venda enterprise, né, de várias empresas usando o Google Gemini. A Meta não tem isso. A Meta não tem nuvem. A Meta não vende serviço enterprise, assim. Então, o que ela quer? Ela quer uma inteligência forte nos seus produtos, no IA da Meta, ou Meta AI, ou Chama Meta. Chama Meta. Chama Meta, como a gente colocou aqui. E se eles mudarem, a gente vai pedir... Tá registrado que a gente deu esse nome antes, hein? A gente vai cobrar royalties. Então, qual que é sacou a diferença, né? Acho que a gente concorda nisso. Então, ela lançando um produto open source, ela se vende com essa filosofia, né? De vamos fazer um código aberto. Ao mesmo tempo, o ecossistema começa a utilizar e a partir dos erros e acertos de muitos clientes, muitos usuários usando o sistema, ele é melhorado, né, a partir de boas práticas, experiências boas, experiências ruins. Então você fortalece o ecossistema e, obviamente, você começa, se eu tenho uma alternativa aberta aqui, para que eu vou contratar esse serviço que é pago? Né? Se eu tenho essa alternativa aqui aberta e que eu posso melhorar com os meus dados, né, fazer fine tuning, que a gente chama, abre um outro caminho. Então, ao mesmo tempo que a Meta
como ela não vende esse serviço, não é o core business dela, nossa, hoje a gente está... Você tá gastando, hein? Open source, Wicked Problems, core business. Então, como não é o core business dela, ela consegue também ter uma estratégia de, com isso, começar a minar até os concorrentes. Eu imagino que no futuro serão esses dois modelos que vão competir um com o outro. E os desenvolvedores vão ter que observar, antes de tomar uma decisão de qual plataforma eles vão usar para desenvolver as suas aplicações, por qual caminho eles vão seguir. Não só do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista de governança dos dados, modelo de negócio da própria fornecedora da ferramenta que eles estão usando. E tem críticas também. Tem críticas ao modelo open source, porque assim, muita gente não, algumas pessoas criticam, olhando muito para um espaço futuro, que é o risco da inteligência artificial. Né? Então, falando, não, a inteligência artificial... A gente viu recentemente várias cartas pedindo para parar o desenvolvimento da inteligência artificial, todo esse rolê, né? E aí, esse pessoal que é muito mais relacionado ao AI Safety, que é essa parte de segurança da inteligência artificial, eles colocam que, por exemplo, produzir uma inteligência artificial que seja de código aberto é ruim. Porque você vai estar empoderando uma quantidade enorme de pessoas que possam fazer uso indevido disso. E que a melhor estratégia, então, era a inteligência artificial ficar restrita a pequenas empresas que vão controlar. Eu, particularmente, não compro essa ideia. Quem diria que a gente ia viver para ver um grupo de pessoas ligadas à tecnologia combater o código livre aberto como um problema de segurança? Né? Então, eu não compro essa ideia. Inclusive, a Meta ela é bastante cuidadosa, assim, de colocar os guardrails no modelo. Então, a hora que você faz, ele já vem com o modelo com guardrails. O que são esses guardrails? São esses São peitorais. São balizas que mostram se a aplicação, em algum momento, entregou uma resposta que não era satisfatória. São essas proteções, né? Exato. Essas proteções que, então, já vem, né? Então, a Meta é bastante cuidadosa em relação a isso. Então, é um movimento que está começando a acontecer. Então, outras startups estão surgindo. Então, tem uma chinesa, que é a 01.ai, que é do Kai-Fu Lee, que era o grande nome de inteligência artificial chinês. Inclusive, ele tem um livro maravilhoso, né? Que é AI Superpowers. Fica a recomendação, não é dicas da semana ainda, mas fica a recomendação. Então, ele tem uma empresa de uma startup, que já arrecadou uma jorrada de dinheiro, e eles fazem um modelo de código aberto. E tem a grande aposta europeia, que é a Mistral. Sim. Né, que é a startup francesa, que também ela se baseia muito no código aberto. Então, eu aposto que muita coisa interessante vai surgir a partir também do movimento de código aberto. É claro que esses laboratórios muito avançados, como o do Google, OpenAI e outros, eles podem trazer as grandes próximas sacadas de inovação de arquiteturas e tal. Mas aí depois a aplicação, o código aberto é uma realidade. Bom, a gente sempre soube que a inteligência artificial era inovadora, mas não que ela também iria inovar os modelos de negócio de quem faz inteligência artificial. Mas a gente vai ficando por aqui. Pô, que pena. Eu sou Elton Simões Gomes. Eu sou Diogo Cortis. Esse daqui foi o Deu Tio, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. E a gente se encontra na próxima semana. Não esquece de seguir o canal UOL lá no YouTube. Uau!